queria começar falando sobre o seu livro, que aproveito para apresentar aqui, ó. Inovação, o novo marketing. E uma coisa me chama a atenção, logo de cara no seu livro, você acaba com todas as expectativas de todos os clubes do Brasil. Porque todas as pesquisas que são feitas, inclusive a série da CNN com a Itatiaia e com a Quest, tá lá, Flamengo, 30 e tantos milhões de torcedores, Palmeiras, Vasco, Cruzeiro, Atlético, São Paulo, milhões e milhões de torcedores, e se abre seu livro dizendo, olha, de verdade mesmo no Brasil, ninguém tem 1 milhão de fãs. Por quê? Complicado, né? Polêmico isso. Mas é lógico, não é duvidar das pesquisas. As pesquisas têm uma importância muito grande e quando a gente vai discutir a dimensão, o alcance que cada clube tem, essa comparação ela é importante, ela é válida. O meu questionamento é porque eu acho que as pesquisas ainda não... A da CNN tem algumas perguntas nesse sentido, mas a gente vai pouco ainda em entender quantos desses supostos torcedores são de fato atingidos e têm seu consumo afetado pelo futebol. Porque quando a gente vai sentar na mesa de quem faz negócio, você precisa considerar assim, você não pode pegar um número absoluto de 205 milhões de brasileiros hoje e, por exemplo, pressupor que todos eles gostam de futebol. Se você coloca esse percentual sobre o valor total de brasileiros, você vai incluir na conta um monte de gente que não é capaz de consumir e, em geral, vai fazer negócios que não vão dar certo ou vão ser frustrados, né? Então, eu acho muito importante que a gente entenda quantos por cento da população, de fato, gosta de futebol, quantos por cento são na população economicamente ativa, ou seja, tem capacidade de consumo, porque os meus 2 filhos de 2 anos de idade, eles não, um tem 9 e outro tem 7, eles não têm capacidade de consumir o Vasco da Gama como eu, mas eles são os 2, eu sou um só. Se juntar todo mundo, vai gerar um número distorcido. Então eu faço uma série de questionamentos a respeito disso, de como a gente chega para olhar para o negócio do esporte e entender a real capacidade de impacto econômico que os clubes têm de gerar pelas suas paixões numa base da população. Quem no mundo tem 1 milhão de consumidores? Porque me parece pelo seu livro o seguinte, você diferencia o que é torcedor como um simpatizante para o torcedor como um fã, como um consumidor de verdade. Quem no mundo do futebol tem potencial para ter 1 milhão de consumidores? O livro ele fala que nenhum clube no Brasil tem 1 milhão de fãs, mas ele dá o contexto semântico ali de que eu uso a palavra fã para se referir à pessoa que é capaz de consumir aquele clube e que o clube sabe quem ele é capaz de estimular diretamente a compra de um produto ou de um serviço que está na base de dados do clube, ele conhece. Então, é nesse sentido que eu uso a palavra fã, que pode, evidentemente, ter outras utilidades aí na nossa vida comum. Os clubes internacionais, as principais marcas do mundo têm mais força porque eles estão presentes no mercado global, né? O futebol brasileiro está muito restrito ao seu alcance de consumo, mais uma vez, ao mercado brasileiro. É evidente que há torcedores do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, do Palmeiras, do Atlético, do Cruzeiro, em vários lugares do mundo. Mas, às vezes, muitos desses países sequer passam o Campeonato Brasileiro. Então, como é que você vai conseguir listar aquele torcedor, que é um frustrado no sentido de que gostaria de poder consumir mais o seu clube, numa base de dados como alguém que pode ir ao estádio toda semana? Não é a mesma coisa. Então eu acho que o Real Madrid, evidentemente, Barcelona, os times da Premier League, os principais, Paris Saint-Germain, esse sim, hoje em dia tem. O Real Madrid tem uma base gigante, de quase 1 milhão de pessoas, que ele tem dados que, aqui no Brasil só, por exemplo, de associação ao programas do Real Madrid. Então, existem clubes que fazem esse trabalho com mais força, mas também a gente tem que entender o contexto global que eles atuam, né? Ô Bruno, quem tem feito um bom trabalho de comunicação / marketing e até usando o título do livro de inovação no futebol do Brasil? Olha, esse trabalho tem melhorado, eu costumo dizer que nos últimos anos tem crescido demais, né? A gente viu nos últimos anos também um crescimento importante das redes sociais dos clubes, gerando um trabalho mais efetivo, conteúdos que têm mais recorrência de consumo pelos fãs, pelos torcedores ali que vão no YouTube assistir determinado bastidor do time, coisas assim. E eu vejo muito uma mudança de guarda nos profissionais. O que eu quero dizer com isso? Uma molecada que chegou, que está 6, 7, 8, às vezes 10 anos já no mercado, que está amadurecendo o mercado da comunicação no esporte e que traz um ar novo. Mas as pessoas ainda, invariavelmente, não estão nas posições de decisão. Então, eu acho que ainda é um período de amadurecimento para que esses profissionais cresçam, ocupem lugares decisivos na cadeia econômica do marketing esportivo e façam diferença. Eu acho que no Brasil hoje a gente tem
frentes diferentes. Acho que o Atlético Paranaense faz um trabalho muito interessante, tem uma diversificação e uso de tecnologia muito interessante para gerar dados, para gerar consumo com a sua base de torcedores, né? A gente tem clubes, por exemplo, como o Vasco da Gama, que faz um bom trabalho de TV. A Vasco TV, apesar do Vasco estar vivendo dias difíceis, tem números muito expressivos, em vários meses é que lidera o número de visualizações em redes sociais. O Flamengo é um clube que faz muitos negócios, tem um modelo de negócio mais sofisticado de exploração de dados dos seus usuários do que outros clubes conseguem ter, já está mais avançado nesse sentido. Então, acho que tem alguns clubes que estão fazendo um trabalho bacana nesse sentido. Como que clubes que são nacionais, como Flamengo, Corinthians, Vasco, São Paulo, Palmeiras, vão conseguir furar a bolha para trazer dinheiro de torcedores que gostam do clube, que simpatizam pelo clube, mas que geograficamente não estão próximos do clube? Essa é uma pergunta que vale muito, né? Se eu tivesse a resposta pronta, o pessoal estava todo me ligando aqui, contratando. Mas é um dos grandes desafios que o futebol brasileiro tem. Eu acho, João, que o nosso principal, o mais importante de todos os desafios, e que se a gente não começar a responder por ele, nenhuma pergunta depois vai parar de pé, é que a gente precisa ter um produto futebol brasileiro forte. Nenhum clube vai conseguir isso, você falou, se ele estiver sozinho, fazendo sozinho, se ele estiver jogando contra times que não tem importância, num campeonato que não tem valor, que você não sabe onde passa o jogo, a hora que passa, né, que dia que vai jogar, se o seu time vai jogar completo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter no Brasil é um entendimento, está faltando muito isso hoje, uma noção de que todo mundo tem que dar um passo atrás, e para a gente crescer para todo mundo tem que haver uma unidade de pensamento do produto futebol brasileiro como um todo. Isso acontece no basquete dos Estados Unidos, isso acontece quando a gente fala da La Liga na Espanha, acontece na Premier League. Você vê que eu vou citando exemplos aqui dos grandes clubes. Você me perguntou onde é que estão. Invariavelmente estão em lugares que o produto futebol é muito forte. Se você pensar o que era o campeonato inglês no final dos anos 90, início dos anos 90, porque virou, né, eu não tinha... Desculpa você falar. Não, pode. Não, eu ia dizer que você vê o trabalho que foi feito de criar uma liga, de criar um produto forte para que o futebol inglês fosse forte, e depois os gigantes vão saindo ali dentro e conseguindo alcançar suas grandezas. Mas fora de um contexto de um futebol forte não vai acontecer.